consideração para não ter essa picada aí nesse... Tanto é que ali tinha uma torre lá, uma torre só, tá vendo? Aquela amarela. Só que aí, de acordo com esses parâmetros que eu falei, teve que colocar duas, porque senão ia ter necessidade de supressão. Então, no caso, eles vão... As torres passam por cima sem suprimento. Sem supressão. É o que a gente... Posso fazer uma pergunta? Mas tem uma torre a mais, que antes no primeiro projeto era 58. Na verdade, com essas modificações, a gente teve que adicionar 2 torres a mais. Então, a questão, por exemplo, se a gente pensar no financeiro, já onerou o custo aí a transmissora, porque antes eram 58 e agora são 60. Ou antes eram 56 e agora são 58, enfim. Foram 2 a mais. Se paga rapidamente, né? Depois da operação, acaba se pagando, com certeza. Em algum momento houve a intenção de fazer essa linha exatamente paralela, o mais próximo possível da linha de Furnas, para não ter esse impacto, essa diferença, uma linha nova, uma coisa... Por que isso não foi feito? Douglas pode explicar melhor. Esse é o primeiro traçado. O primeiro traçado é seguir paralelo ao circuito 1. Mas o circuito 1 já está aí há 40 anos, já tem casa quase embaixo da faixa, já tem áreas aí que as pessoas estão construindo na beira, murna, no limite da faixa. Mas aí faz um legal. Então, essa aqui, por ser uma linha, são torres altas, torres grandes, uma linha de alta voltagem, ela não pode ficar contornando, serpenteando. O mínimo de vértices possível tem que ser analisado também. O número de vértices analisado. Não, aqui no caso, então aqui nós temos paralelo a ela, que é a linha de Furnas circuito 1, que não dá para ver, mas o circuito 1 vem aqui. Vai chegar na Serra dos Cocais paralela. A gente sabe que vai subir. Nós vamos chegar lá ainda. Serra dos Cocais é Jundiaí? Então, Tá tá aí na frente do rio. Aqui no caso a gente está paralelo à linha de Furnas, a linha de Furnas passando aqui. E nós queríamos seguir paralelo, porque o primeiro traçado, passaram um pedaço do senhor, passaram para seguir paralelo aqui, passaram paralelo a Furnas. Só que já tem áreas de condomínio, já tem áreas urbanizadas paralelo a Furnas e não foi possível contornar esse contorno se ficar serpenteando. Esse, no caso, é o traçado número 6, já é o 6º traçado. E aí muda um pedacinho aqui, muda o vértice, foi um pouco antes, um pouco depois, foi mudando, até que chegou nesse 6º traçado. Não estou com dó da Medral. É o nosso trabalho, não tem jeito. Tá certo, outra coisa, essas torres que vocês vão colocar, elas são iguais às de Furnas? Não, então a de Furnas é autoportante. A de Furnas é aquela 4 base, 4 é autoportante. Aqui a gente tem as duas. A de Furnas eu não sei qual que é o padrão dela, se é de 30 metros, 35 metros. São iguais, por você sabe? Todas as torres aqui. Não, tem algumas um pouco mais altas, uma mais baixas, mas a nossa é mais alta. Essa é mais alta, são 50 metros. São 50 metros. Isso, em média 50 metros do brasileiro. Mas tem lugar que depende do terreno, ela está um pouco mais baixa, tem lugar que tem terreno de carro. Do solo até o cabo, 80 metros quadrados, tem lugar de vários, né? Para mim, cada uma dessas é um minhocão. Um minhocão novo passando assim. Essas torres já existentes não podem ser usadas no projeto desse? Não pode por várias questões, além de são empresas diferentes. Cada torre, ela é... São concessionárias diferentes, né? Então, por exemplo, quando você pensar na questão de imposto, das tarifas que a gente paga pela energia que a gente consome, não teria como você acoplar uma concessionária a outra concessionária e fazer um imposto só, entendeu? São interesses diferentes. Então, pensando do lado econômico, é inviável. Aí tem outra Isso é questão de engenharia também, porque as torres são projetadas para cada empreendimento, né? Então, uma torre de circuito simples, uma torre de circuito duplo, é outro tipo de torre, o tipo de cabo utilizado, a tensão que ela vai transportar, a distância da linha. Então, cada projeto, cada torre é projetada para o empreendimento em questão. Então, não teria como readaptar aquelas torres, porque teria que desligar o sistema para readaptar as torres. Algumas áreas teria que abrir picada tudo de novo, fazer como se fosse uma nova linha, se fosse para readaptar aquelas torres. E começa com o primeiro ponto, é que são empresas diferentes. Mesmo se fosse a mesma empresa, ela poderia até utilizar metade da faixa existente, se fosse a mesma empresa, mas em alguns casos, não todos os casos acontece isso, mas
Em alguns casos a legislação permite a empresa utilizar a mesma faixa dela, mas empresas diferentes não podem usar nem a mesma faixa. Então nós temos que seguir paralelo à linha existente, respeitando o limite da faixa dele para começar a nossa faixa. Então são várias questões que não dá para... Se pode complicar, para que ele vai facilitar? Não, é o problema da política no Brasil. Né? Pois Sabe? fatia. Por exemplo, eu tive Sobra um mais cliente pra cada que um. trabalhou aqui, foi um dos caras que montou o CNPq aqui em Campinas. Já há mais de 15 anos, eles desenvolveram um sistema de passar toda a informação pela rede de energia elétrica. Então teria um quadro lá, uma tomada, que viria pela rede de energia elétrica, a TV a cabo, o telefone, os dados, tudo. Isso já está desenvolvido há mais de 15 anos. Só que não consegue fazer as concessionárias conversarem. Não tem ninguém que bata na mesa e fala, vai ter que fazer tudo só pela rede de energia elétrica. Porque ia acabar esse monte de fio de telefone, de TV a cabo, esse monte de poste. Que nem aqui na estradinha, tem poste de 3, 4 concessionárias diferentes vindo aqui para Joaquim Egídio. Isso acabava tudo. Enterrava a rede de energia elétrica, muito mais barato que esse monte de poste, esse monte de fio, esse monte de coisa. E não consegue, e teria tudo funcionando muito melhor do que está hoje. Enterrar é bem pior. Imagina fazer isolamento. Fazer o quê? Imagina fazer isolamento com um cabo de 500 mil volts passando embaixo. Não, eu estou falando, por exemplo, baixa tensão. mas Eu estou falando de de baixa baixa. tensão. Eu estou falando posteamento, rua Não existe distribuição. Tem, acho que, se eu não me engano, tem 1, 2 casos só de alta tensão no subterrâneo, porque o Nesse livro aqui isolamento, fala que tem. o isolamento é muito... Não, existe, mas Não, o isolamento é muito caro. muito mais caro. E também, em certos casos, é muito perigoso. Não, é Mas melhor o que porque... ele está falando é distribuição, é a linha de baixa tensão. De baixa De menor tensão, voltagem. você falou baixa Mas tensão, o é o velho não telefone. coloca por quê? Porque não quer. Porque o custo é caríssimo. Só Custo, isso. né? Não quer. É nada, é Não, 3 isso vezes. impacta na é tarifa nada. que Eles a falam gente que é vai 10, pagar mas não é. de 3 energia. vezes o custo. E você ganha depois na manutenção porque você não tem manutenção. É É conversa, isso é conversa. Tem um estudo, eu te dou o nome da menina, tá lá no nosso site. É uma engenheira florestal que fez esse estudo. É 3 vezes mais caro. A Zona Sul do Rio de Então, às Janeiro vezes, fizeram há anos atrás, há 20 anos atrás, começaram a fazer subterrâneo em todas as redes. Eliminaram os postes de Falar Copacabana nisso, e é Ipanema. São Paulo tem também. Ah, isso é outra história. Todos os centros antigos eram enterrados. Aí descobriram que a jaca era mais barata, estava passando por cima, é isso aí que nós temos até hoje. Vamos só voltar. Vamos voltar, mas quer dizer, não Pode tinha passar. essa opção que vocês estão mostrando hoje, vocês estão achando a mais lógica. Até agora foi a mais... O que acontece, até para vocês entenderem como funciona essa questão do lado do licenciamento. Hoje é exigido também pelo órgão ambiental um estudo de traçado. O que vai nesse estudo de traçado? Na verdade, o mínimo, né, que a gente precisa estudar são 3 possibilidades aí de traçado, e a gente define isso, é um padrão medral, né? A gente tem parâmetros onde a gente analisa cada um desses parâmetros nos 3 traçados, e a gente mostra para o órgão ambiental o porquê que o traçado X foi escolhido, né? Então a gente leva a questão, como eu já falei, a questão fundiária, a questão econômica, a questão ambiental, a questão de relevo, que é muito importante, né, para uma linha de transmissão, a questão de número de vértices, e o caso da tensão nessa linha é muito significativo, né? É diferente de uma linha de 138, que você consegue fazer vértices mais acentuados ou até um maior número de vértices. Numa linha de 500 kV não é tão simples assim, né? Na verdade não é usual. Não é conveniente para a empresa que está margeando caminhos? Desculpa? Não é conveniente para a empresa que a linha vá margeando caminhos a maior parte do tempo possível? Não. Manutenção. É conveniente, porém nem sempre é possível, porque vamos citar um exemplo aí de margeando um caminho que aí pegue uma propriedade, por exemplo, e tenha que ter desapropriação. Né? Se você for pensar no âmbito, né, de complicações aí para a transmissora e também na questão social, você vai desapropriar para passar uma linha. Às vezes é melhor você
tirar, eu como engenheira florestal é difícil falar isso, mas às vezes é melhor você tirar uma ou duas árvores do que desapropriar um proprietário que está lá há 40 anos, sei lá, está desde que nasceu É isso que eu queria na área, entendeu? E aí, só Então fazer a questão social ela é levada muito em consideração também. E hoje a CETESB bate muito nessa tecla, não só na questão ambiental. A CETESB está passando de um órgão ambiental para um órgão que consegue consolidar todas as informações, que eu acredito que é o melhor caminho aí para o Brasil. A gente tem que conciliar tudo. Não dá para pensar só em um ponto para derrubar um empreendimento ou para enaltecer um empreendimento. Mas faz a gente ficar com a orelha em pé também que qualquer empreendimento novo que tiver de energia vai cortar água, porque não querem fazer desapropriação e vão passando e daqui a pouco não vê mais o céu. Só... Então, não é desapropriado, mas o proprietário é indenizado? Ele é indenizado, todos os proprietários são indenizados, todos. É obrigatório por lei, tem que indenizar. Então é feito o laudo de... Aí o Douglas também pode explicar melhor. Nós vamos fazer uma questão sobre a parte de caminho. Então, o caminho que a gente segue seguir o caminho de uma linha existente. Então, vamos seguir uma linha existente, que ele já tem uma faixa de servidão, ele já tem um acesso. Então, a orientação nossa é seguir paralelo às linhas existentes. Então, a gente não leva o caminho por rodovia, por estrada, isso não interfere muito para fazer o traçado. Seguir paralelo é melhor do que seguir uma rodovia, seguir uma estrada de terra. E sobre a parte de indenização, é feito sim, a parte de valor da terra, da região, valor da terra nua, né, que a gente faz na parte de áreas que estão à venda, fazendas, chácaras, né, que estão à venda na região, afetada pela linha. Todo é levado para um perito, esses valores, ele faz toda uma parte de estatística. E nós pagamos a indenização, sim, pela servidão, né, pela terra e pela benfeitoria, né? Quem tiver plantio de eucalipto, quem tiver plantio de cana, a benfeitoria que tiver que sair da faixa também é avaliado e indenizado. Então isso também é parte da toda... A faixa toda ou só o lugar do nosso? A faixa toda a faixa, 60 metros de largura, toda a faixa. Bom, o próximo ponto é o D, que é a Fazendinha, que também está em processo de tombamento. E esse é o ponto delicado aí da nossa linha de transmissão. Vou explicar o porquê. Não, acho que ainda não. É esse mesmo. O que acontece? Em amarelo são as estruturas, né, do primeiro traçado que a gente enviou para a CETESB, e em vermelho são as torres que a gente está sugerindo agora. Então, lá, a primeira em amarelo, né, a primeira torre, a gente conseguiu retirar ela da área de vegetação e trouxe ela mais para cá, sem necessidade, né, de picar tanto para lá quanto para cá. Só que essa torre 24, ela teve que vir um pouquinho mais além para dentro dessa vegetação, né? É um fragmento florestal. E aí, especificamente nesse local, é o único ponto que foi questionado pelo CONDEPAC que a gente não consegue alterar. Por quê? Por causa da declividade do terreno. Então aí, mesmo que a gente faça um alteamento de torre, mesmo que a gente invente um vértice e mude agora, inclusive, a questão da DUP, não é possível. Alguma torre vai ter que ficar aí, dependendo se ela for um pouquinho mais para lá ou se for um pouquinho mais para cá. Mas essa vegetação não vai ter jeito do empreendedor não suprimir. O que a gente sugeriu, né, ao CONDEPAC, e a gente vai fazer essa mesma sugestão para a CETESB também e para o município, é a questão de que aí a gente conseguiria provavelmente fazer uma picada entre os vãos, né, então não seria necessária a limpeza da faixa, mas a área da torre, que é a área da praça de trabalho, teria que ser suprimida, né? Isso não teria como aí deixar de haver essa supressão. No caso, uma outra ideia que a gente teve aí, se for possível colocar, por exemplo, a estaiada, né, a estaiada, a gente pensou em fazer aquela supressão em X. Então, que não é necessário a supressão da faixa de trabalho inteira, mas que só faça a supressão no X, que é onde ficam os estais. E o restante fica com a vegetação do jeito que está. Então,
Esse é um ponto delicado, eu digo delicado porque assim, ainda a gente vai ter que estudar muito especificamente a estrutura 24, porque a gente ainda está vendo com a engenharia qual a melhor solução, o que a gente pode apresentar como solução, se realmente lá no projeto executivo a gente não consegue trazer lá mais para frente, ou tirar um pouco mais para lá, enfim. Então esse é um ponto que a gente ainda não conseguiu arranjar uma solução e provavelmente a gente só vai conseguir essa solução no projeto executivo mesmo, que aí vai ter voo com as imagens aéreas, a gente consegue ter uma visão melhor aí pro projetista elaborar o projeto Mas final. essa fazendinha, o que está sendo? Tá em processo de tombamento. O que é? É um fragmento florestal que está em processo de tombamento. Eu acho que até tenho. Se eu não me engano, é o número 3. É o processo número 3. De 2004, se não me engano. Que são vários, né? São várias áreas que estão em processo de tombamento num mesmo processo. E essa fazendinha é uma delas. Tem sede, Tem. tem? A fazendinha. Ela é junto a São Francisco, ela é do universo isso aí. Há muitos anos ele tem essa terra, e antes era Três Pedras. Mas eu acho que não tem nada lá. Só que não dá pra ver, não tem estrada, né? Pensando na reparação do dano local, ou alguma coisa nesse sentido, não seria possível ter alguma compensação nessa área, aumentar o fragmento, melhorar o fragmento? Sim, seria possível. A gente até poderia, porque aqui a gente vê claramente que é uma área que está impactada, né? É uma área que não chega a ter um fragmento expressivo, né? Inclusive a conectividade com aquele fragmento é algo que poderia ser pensado pelo curso do Rio que tem, né, que tem ali. Então a gente poderia pensar sim numa compensação talvez naquele meio, aproveitando já o curso d'água, então sendo melhor para uma área de compensação. Então é uma proposta que a gente poderia levar, com certeza. Furnas está sentido norte, Furnas está acima. Aqui é a estrada que liga Campinas Pedro, aqui é como chama, a estrada Mário Garneiro. Estrada municipal Mário Garneiro. Fazendinha falou de Atibaia, aquela que teve aquele evento agora, duas semanas atrás. A Fazendinha, na verdade, ela é essa área fechada aqui. Aqui começa onde tem uma sede. Três Pedras. Não, aqui é a fazenda. Pra frente do Ribeirão é perto da Ângela. Não. Seguindo essa estrada aqui, aqui liga com esse monte, no caso. São Francisco, tá com São Francisco. Não. Souza Pedreira. Lá, isso é 40, lá é 34. Não tá na sequência, não tá na sequência. Isso, é Atibaia. É a fazendinha. Aqui é a fazenda São João, começa São João, tem um condomínio do lado. Aqui é a fazenda São João. É uma fazenda que foi restaurada, agora faz pouco tempo. Não, aqui é do grupo Verde. Pensei que fosse... Não, tá lá pra cima. Continuação do São Francisco anterior. É que não tá em ordem das torres. Se não é portuguesa, do Vermelho. É Catavara, 48, 49, que é 23, 24. Agora a Mata Assistiu São José, que também está em processo de tombamento, eu inverti. Em vez de número 3, é o número 4 de 2003. É o mesmo processo de bom, essa mata em verde escuro é a mata, né, que está em processo de tombamento. As nossas estruturas em amarelo eram as estruturas que iriam realmente impactar essa vegetação por ter praça de trabalho, né, locada dentro dessa vegetação em processo de tombamento. A nossa sugestão de alteração é trazer, né, a 30 para cima, né, para a E31, saindo dessa área de tombamento, e trazer a 31, que agora virou a 32, para fora dessa área de tombamento também, onde não tem vegetação, né, no caso dessa 32. E aí a gente trouxe a 32, né, que agora é a 33, para plantio de eucalipto. Então, saiu, né, de uma vegetação que estava em estudo de tombamento e é vegetação nativa, e agora a gente foi para uma área também de eucalipto, que a indenização vai ser maior. Que está bem no meio da mata. Não, lá é eucalipto. Eucalipto também. Ele é da Antônio Carlos Couto de Barros, família deles. Então a indenização aumenta, mas... Ali no caso é o sítio Morrinho. São várias escrituras ali, são várias... É muito, né? Ali é o sítio Morrinho ali.
Então, essa locação, essa sugestão foi uma que foi 100% efetiva, né? A gente saiu realmente das 2 áreas de vegetação e foi para 2 áreas de eucalipto. Vocês têm conhecimento que tem um plano municipal verde, tem todo um projeto de corredores ecológicos? Sim, A temos. sugestão humilde de que esses projetos de compensação ambiental enxergassem essas áreas dos corredores e o estabelecimento de conectividade entre os fragmentos que têm necessidade de serem conectados. Isso aí é eu uma acho coisa que nosso fundamental. conselho a gente pode fazer esse encaminhamento Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Vocês combinaram? Tem, Já é tá citado, até bom Letério? vocês. Tá, acho que tá no ITM e no, Tá. e no outro. Ótimo. Tá citado. E aí, é como eu falei, é até bom vocês frisarem isso pra gente levar, né, isso como ponto aí pra transmissora. Ao invés de plantar tudo numa propriedade, Dividir as compensações. discutir junto aos técnicos da Secretaria quais seriam as áreas apontadas como de prioridade para fazer esses plantios. Com isso, se estabeleceria conectividade entre fragmentos, permitindo fluxo gênico, etc. Um pontapé inicial. Isso é uma coisa que ajuda. Não, com certeza. Às vezes existe essa dificuldade. Aí o último ponto questionado, que foi a estrutura, antes era a estrutura 59 e agora virou, se não me engano, a 49. Também é uma área de estudo de tombamento, é o mesmo processo, 4 de 2013. Aí também não foi muito difícil, né? A gente só teve que levar para a nossa engenharia também esses pontos de, aqui não pode ter supressão, então a gente simplesmente conseguiu locar essa torre acima desse fragmento aí que está em estudo de tombamento. Então não vai ser necessária a supressão nem por praça de trabalho e nem por picada aí para a torre subsequente. Então isso foi tranquilo também da gente analisar. E o último ponto que foi questionado, esse, se eu não me engano, acho que foi no parecer do Congeapa, se eu não me engano, que foi a questão dos campos eletromagnéticos, né? A nossa preocupação. De parâmetros, né? De saúde, enfim, para avaliar a questão de salubridade aí dos proprietários. Eu acho que um primeiro ponto, antes de falar dos estudos, um primeiro ponto é que, assim, nenhuma propriedade está dentro da faixa de servidão, primeiro porque isso não é permitido, né? E segundo porque o empreendedor, como eu expliquei para vocês, uma desapropriação é muito pior do que uma compensação ambiental, por exemplo, tanto no quesito financeiro quanto no quesito social, né, da questão. Então o traçado ele foi pensado realmente para não passar em propriedade onde tem morador, onde tem gente morando realmente, né, na fazenda, então respeitando sempre os limites de 60 metros dessa faixa de servidão, que essa faixa de servidão ela é definida através de estudos, né, por uma equipe especializada. Nesse montinho aqui eu deixei o estudo eletromagnético que foi feito para essa linha, mas se alguém não pegou, eu consigo também enviar depois por e-mail, eu posso enviar. Porque não é feito pela Medral, nem pela transmissora, né? Uma equipe à parte aí que é especializada para fazer esse tipo de estudo, até para a gente saber o quanto que a gente tem que definir dessa faixa de servidão. Então, a faixa de servidão, ela já é a faixa de segurança para que tenha propriedades, né? Ou de moradores, ou de pessoas que vão passar o fim de semana, enfim. Isso tudo vai ser assim, vai fazer um trabalho de conscientização? Sim, ao longo sim, da sim. faixa? A primeira parte desse processo é a parte que o Douglas está fazendo, que é o cadastro fundiário e agora a negociação. Né? Então, ele já está em contato direto com todos os proprietários, até porque ele precisa entender quais proprietários vão aceitar uma negociação ou vai precisar ir para juizamento, enfim, para a gente ter uma... Pode acontecer o proprietário? Pode, com certeza. É muito comum, é mais comum do que você imagina. E aí vai para um processo jurídico que hoje não é tão longo, né? Antigamente eram processos longos e demorados, hoje são processos mais rápidos, né? Mais dinâmicos aí. Então, e aí é levado essas informações, né?
Claro, claro. Até no panfleto, quando a gente for fazer na obra, porque esse aqui a gente está usando agora para cadastro, vai usar também para uma parte inicial da instalação do empreendimento, mas a gente elabora um outro panfleto que é justamente em relação aos medos que a população não precisa ter, em relação ao cultivo que pode ou não ter embaixo de uma linha, aos cuidados que precisa ter quando a linha estiver operando. Então, operando, você não pode chegar no pé da torre e ficar lá de boa no pé da torre, né? Você tem que manter uma distância de segurança, que é essa faixa de 60. Então a gente explica isso. Isso tudo é sinalizado também? É sinalizado, sim, sim. 60 metros é a área de influência eletromagnética? 60 metros é a área de influência magnética e de segurança necessária para que não tenha esse... A linha não passa no campo de golfe? A gente fugiu, né, dos campos de golfe, né? Por quê? Mas o que acontece? Os campos de golfe são preservados e Não, foi dentro por causa da do água, campo essa de areia, golfe. aqui, Não foi por causa do campo de golfe, foi por causa do heliponto. Não, por causa do heliponto. O heliponto tem que seguir o plano de aproximação e não pode ter linha de transmissão dentro do plano de aproximação de heliponto. Mas como o cidadão já tivesse homologado, a gente teria respeitado, mas se não tiver homologado... Vocês fizeram um tem que ser homologado. Para fauna local que vai transitar nessas áreas? Sim. A gente fez um estudo inicial, né? A gente fez campanhas de campo, acho que foram campanhas 2 semanas, se eu não me engano, de campo para a fauna e para a flora. A CETESB solicitou que a gente fizesse mais uma campanha de fauna, para a gente ter uma amostragem melhor, né, do que foi encontrado lá na linha. Mas como programa ambiental a gente já está indicando o afugentamento e, se necessário, o monitoramento de fauna aí também durante a instalação. Porque tem um empreendimento que a gente está fazendo esse monitoramento e ele tem se mostrado bem efetivo aí, para não prejudicar, né, os habitats durante a instalação do empreendimento. Principalmente nas áreas de vegetação, né? Porque áreas de pasto não tem tanta influência assim. Tem também. Não, tem influência, mas na vegetação você pode destruir o habitat, né, de um pássaro. Transição de Mata Atlântica e Cerrado. Sim. Tem lixo que ali está coberto. Sim, exatamente. Eu digo que a influência não é de você destruir o habitat, né? Porque numa vegetação você pode, se você não tomar os devidos cuidados durante a instalação. Agora, uma área de pasto, né, não é tão impactante assim. Só você falou do contato com os proprietários, distribuir o material, vocês não querem distribuir também uma cartilha do Banco de Verdes para, quem sabe, direito tá bom. do Banco de Verdes, porque a nossa maior dificuldade é conseguir a adesão dos proprietários para fazer plantio nas áreas. Até quando vocês sugeriram de fazer o plantio das linhas de conectividade, fiquei pensando, seria lindo, mas depende um pouco também do proprietário, né? Sim. Tá de acordo. Sim. Claro, a gente pode. Tranquilo. Pegar carona, né? A gente faz sim, a gente pega com vocês e a gente distribui, sem problemas. Bom, continuando dos estudos, então foram realizados esses estudos. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que você pegou, né, o estudo, depois eu te mando por e-mail. Não sobrou nenhuma dessas pastinhas aí. Não sobrou, mas ela... Acho que essa era a sua, né? Você tava... Não, eu peguei de cima essa... Mas aí não, aqui é só simples, né? Dessa Tem não uma dá dessa tempo. Então tem uma aqui. Tem uma aqui sobrando. Essa é então. completa, né? Essa é com o material todo. Essa é completa. Mas depois manda para mim primeiro. Você já tinha mandado alguma coisa, tiram tudo, né? Eu mandei a apresentação e acho que um mapa, mas o estudo não mandei. Se você quiser, manda ele. Tá. Manda para todos os Tá bom. Bom, a norma utilizada, só um pouquinho mais do estudo, é a NBR 5422, que é a norma que para todo empreendimento é utilizada para fazer esse estudo de influência eletromagnética, né, das linhas. E a gente tem uma comissão internacional que é muito utilizada, né, por todos que buscam empreender nessas linhas de transmissão e de distribuição, que é a ICNIP, né? Então, onde ela
essa comissão, né, ela salienta a proteção, né, das pessoas expostas a campos elétricos e magnéticos, mas pode ser garantida, né, essa proteção se forem cumpridos todos os limites, né, definidos pelas normas e definidos também através de diretrizes básicas, que é utilizado aqui no Brasil, né? No Brasil é mais a NBR 5422 e pode passar. E tem também a resolução ANEEL